Parabéns ao Dr. Marcelo, que nos brindou com sua experiência e chamou atenção para a importância do trabalho do GEA. O GEA é um juizado especial da infância e da adolescência que atua na justiça do trabalho. Muita gente ouve falar GEA e não sabe o que é. É isso. É um juizado especial que cuida das causas afetas à infância e adolescência na justiça do trabalho. Muito importante também a informação do Dr. Marcelo quanto à necessidade de existir no contrato de aprendizagem uma entidade formadora, né? Não adianta só a boa vontade, olha, eu vou te ensinar. Não é assim que funciona. Tem que ter uma entidade formadora, porque a aprendizagem é uma coisa séria. Nós vamos passar a palavra agora à doutora Eliana dos Santos Alves Nogueira, juíza do trabalho da Vara de Franca, também uma estudiosa da matéria, é uma pessoa preparadíssima, está fazendo doutorado na Itália e vai nos brindar com sua exposição. Com a palavra, doutora Eliana. Boa tarde a todos. Boa tarde ou o pessoal já está dormindo? Boa tarde. Vou colocar os slides primeiro. Bom, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Agradeço ao meu amigo João Batista, que foi quem me convidou. A gente já tentou vir aqui outras 2 vezes, mas não deu certo. Bom, vocês ouviram o sotaque de Fortaleza, o outro do Rio e o meu é de Minas, né? Então a porta aberta vai estar presente durante a nossa conversa. Fico muito honrada com o convite. A gente vai conversar rapidinho sobre a rede de proteção, que eu acho que ficou super legal nesse formato, porque a gente viu primeiro os malefícios, no geral, agora tanto o Marcelo quanto a Carolina fizeram uma exposição bem interessante sobre o que nós podemos fazer, e eu vou tentar fechar passando a nossa experiência de Franca. O que a gente fez, né, para efetivamente trabalhar com a erradicação do trabalho infantil. Porque, em verdade, o que nosso depoimento disse agora no final, é a palavra-chave desse trabalho, é oportunidade. Eu costumo dizer que a gente é muito crítico com os nossos jovens, chegamos a ser maus com os nossos adolescentes, né? Quando a gente vê aí um projeto de lei para reduzir a idade, para punir os nossos jovens, a gente começa a perceber o tanto que a gente é ruim, né? Parece que a gente quer ser muito mais severo com os jovens do que a gente é com o adulto, sem prestar atenção na responsabilidade que nós temos em cuidar desses adolescentes. A gente lá em Franca, nós tivemos a alegria de inaugurar o primeiro GEA no final de 2015, mas esse trabalho nosso lá nasceu antes, né, em razão dos problemas que nós encontramos na nossa cidade. Para a gente começar, eu passo a definição de trabalho infantil. Vou deixar os slides à disposição do pessoal daqui, para os professores que vão usar na rede depois, se quiserem utilizar. Essa definição está no Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, fala lá. Trabalho infantil é qualquer atividade, de sobrevivência, remunerada ou não, realizada por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos. Exceto na condição de aprendiz a partir dos 14. Isso o pessoal já falou aqui de manhã, que aprendiz pode a partir dos 14, abaixo dessa idade não, salvo raras e honrosas exceções do trabalho infantil artístico, tá? Isso significa que pouco importa se a criança ou adolescente recebe ou não salário. Normalmente não recebe, quando recebe é um valor muito pequenininho. Eu trago aqui um dado estatístico, muito rápido, só para a gente ter noção do tamanho do problema. Isso já foi mencionado de manhã. Nós temos hoje em cerca de, usando a mesma tabela que o meu colega Oliva usou, incluindo aqui as crianças e adolescentes que trabalham para a economia própria, para a subsistência própria, vamos dizer assim, não subsistência, mas em atividades familiares, mais ou menos 2,5 milhões. É interessante observar que quando a gente fala em trabalho infantil, onde é que a gente pensa? Nordeste. E olha que engraçado, o Sudeste é campeão. A maior quantidade de trabalho infantil está aqui no Sudeste. Depois vem o Nordeste. Então, a gente consegue ganhar deles nessa estatística, tá? Aqui, o dado também mostra que apenas 2,7% dos jovens ocupados entre 14 e 15 anos estavam em contratos de aprendizagem. A maioria, então, trabalhando como empregados normais.
E 21,7 na faixa que nós vamos chamar de jovens nem, né? O que é o jovem nem? Nem estuda e nem trabalha, perfeito. Ou seja, aquele que não está no mundo, não está na escola e também não está trabalhando. A gente tem já uma terceira categoria, o nem, que é o não estuda, não trabalha e não está à procura de trabalho, né? Que esse é a pior de todas as situações, porque ele efetivamente abandonou toda e qualquer oportunidade. Depois eu coloco aqui, eu mostro esse quadro porque eu quero mostrar para vocês que a nossa realidade franca é muito perto da de vocês, embora a nossa cidade, no dado de 2010, era 10 vezes maior que Aparecida. A gente tem tinha lá mais ou menos 313 mil habitantes, vocês na faixa de 30. Mas os dados estatísticos percentuais são iguais. Por que eu vou mostrar esse dado em números? Vou passar rapidinho para não ficar muito chato. Eu quero, no final, traçar com vocês o ciclo da pobreza. E eu quero que vocês me acompanhem para ver se vocês conseguem desenhá-lo junto comigo. A renda per capita anual lá em Franca, em 2010, era R$ 17.803. Significa que um trabalhador tinha uma renda média de R$ 1.200, R$ 1.300 por mês. No estado de São Paulo, essa renda média é de R$ 32.449. Franca tinha uma das piores rendas per capita municipais na data dessa entrevista. Quer dizer, é mais ou menos metade do que a média do estado de São Paulo. 35,8% da população acima de 15 anos não tinha grau de instrução ou não tinha nem o fundamental incompleto. Dados do trabalho infantil. Eu tinha quase 7 mil trabalhadores entre 10 e 17 anos. Uma média de ocupação na cidade de 15,8%, maior do que a média estadual e maior do que a média brasileira. Entre 10 e 13 anos, o PNAD encontrou 647 crianças. Entre 14 e 15, que é o que nós vamos chamar de proibido, porque está fora da aprendizagem, a pesquisa encontrou 1.565 adolescentes. Só 70 eram aprendizes. Isso era mais ou menos em torno de 96% dos jovens nessa idade, trabalhando em contratos de trabalho regulares com registro, ou em contratos de trabalho sem registro, mas nenhum deles dentro da aprendizagem. E para a gente entender qual é a grande diferença da aprendizagem. Num contrato de trabalho normal, o garoto vai trabalhar 44 horas por semana e não vai ter nenhuma formação profissional. Na aprendizagem, ele vai ter uma jornada limitada, máxima diária, dependendo da situação, normalmente 4 horas ou 6, dependendo de onde ele está na escola, mais uma aprendizagem metódica dada por uma entidade de ensino. Aqui eu estou vendo o pessoal do CIE, mas nós temos o SENAC, o SENAI, o SENAT, tem todo o sistema S. Então, na aprendizagem, ele fica um período na empresa, um período lá no ente de aprendizagem que vai dar a parte teórica e o outro na escola, porque ele é obrigado a frequentar a escola até terminar o ensino médio. Então, eu reúno todos os elementos. Ele tem o ensino na escola normal, que ele vai frequentar, ele tem o ensino da profissão dada pela entidade e ele tem o trabalho onde ele vai praticar aquilo que ele aprendeu lá no ensino teórico. Agora, esses aqui que eu encontrei na pesquisa, desses 1.595, 1.495 seriam, 85, desculpa, seriam trabalhadores em jornada normal e muitos deles fora da escola. Daqueles trabalhadores entre 16 e 17 que já podem trabalhar como empregados normais, desde que não seja condição insalubre, eu tinha 43,4% do total, quer dizer, quase metade dos adolescentes que estão aí, em tese, no colegial, já trabalhavam como empregados. E os jovens nem lá, a nossa média era de 7.744, mais ou menos 14% do total. O que a gente vê desse quadro? Para a gente tentar traçar o que a gente vai chamar de ciclo da pobreza. Ops. Acho que esse não tem, o negócio da luzinha, tem? Não achei. Vai sem mesmo. Bom, vamos ver se vocês conseguem ver comigo esse quadro. A quantidade de adolescentes que eu tenho já trabalhando lá entre 16 e 17 anos, mais ou menos 50%. Isso significa que esse pessoal, muito possivelmente, ou está fora do ensino regular, porque eu tenho outro dado que não está aqui, mas esse vem da Secretaria da Educação, a evasão escolar no colegial é imensa. Eu tenho ali mais ou menos só 20% dos adolescentes que saem do 9º ano e que vão para o ensino médio, que vão para o antigo colegial. Tá? Então, o dado é grave.
Quando ele não está na escola, é claro que eu tenho uma preocupação, a escolaridade é baixa, ou ele não tem o completo, ou ele não tem nenhum grau de instrução, o que vai refletir imediatamente na remuneração dele. Ele vai ter uma renda mensal muito baixa. Então, eu digo que aqui a gente fecha o ciclo da pobreza, porque ele não está no sistema escolar, ele vai trabalhar muito cedo, ele não se qualifica e ele permanece com a remuneração baixa. Então, trabalhar na feira não seria um problema, se esse garoto pudesse, no futuro, cumprir com maestria o processo escolar dele, se ele conseguisse se qualificar profissionalmente e conseguisse uma remuneração adequada. Então, quando eu defendo o trabalho infantil, o que eu tenho? Eu estou nada mais, nada menos do que perpetuando esse ciclo da pobreza. Porque o meu filho vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, ele não sai desse quadro. E o que isso tem a ver com a Aparecida? Eu busquei os dados de vocês ontem no mesmo relatório que foi feito pela Organização Internacional do Trabalho, e a situação de vocês não é diferente. Embora nós tenhamos aí 1/10 aqui em Aparecida com o que a gente tem aqui em Franca, a renda per capita anual de vocês é menor ainda. É uma das menores também do estado, dá cerca de R$ 1.080 por mês. A escolaridade, 36% da população aqui também não tem ensino fundamental completo ou não tem instrução. No trabalho infantil, olha como é que a média é muito maior, 23%, o dobro, quase o dobro do que eu tenho no estado e no Brasil. E é bem os dados que a gente tem visto aqui desde hoje de manhã. Lá no trabalho entre 14 e 15 anos, só 6 eram aprendizes do total, a mesma média que eu tenho lá em Franca, 96% está trabalhando sem ser como aprendiz. E entre os trabalhadores de 16 e 17, quase o mesmo índice que eu tenho lá, 44%. E os jovens nem 18,5% do total. Ou seja, as mesmas fontes de dado mostram que a gente está mais ou menos no mesmo nível. Qual é o nosso problema hoje? E como é que a gente começa a trabalhar? Isso aqui, gente, a gente começou a fazer em Franca em 2014. Tá? O que a gente foi buscar? Quais eram os principais problemas? Claro, o dado mostra que eu tenho criança em situação de trabalho infantil. Eu tenho que dizer que eu comecei meu dia muito bem hoje, quando o reitor João Batista, que é o responsável aqui, falou assim, olha, é uma vergonha eu dizer que a Aparecida tem trabalho infantil. Eu ganhei meu dia. Porque a gente às vezes vai em evento que a pessoa não tem o trabalho infantil como problema. É cultural, né? Ela acha que é normal, que não tem importância, deixa o menino ir para a feira, deixa o menino trabalhar. Quando ele me disse que ele tem vergonha, eu fiquei muito feliz, porque é o primeiro passo. Então, realmente é uma realidade que não é normal, que a gente precisa trabalhar com ela. Então, temos criança de trabalho infantil, isso a gente já sabe. Lá eu tinha um problema adicional, que eu equiparo vocês aqui com essa quantidade de pessoas, ou pais, ou parentes, ou amigos, que levam as crianças para o trabalho. Lá eu tinha um juiz da infância e da adolescência, que trabalha no fórum, porque juiz tem demais, né? Então, a gente tem o juiz do trabalho, que é o nosso papel, mas existe também um juizado especial no âmbito da justiça comum, da justiça estadual. Alguém aqui já acompanhou a situação de adolescente em conflito com a lei? Que vai para a Fundação Casa? Esses adolescentes, quem vai? Eita, esses adolescentes, qual é o juiz que trata desses adolescentes? É o juiz da infância e da juventude do Estado de São Paulo, né, que trabalha na justiça estadual. E esses juízes, eles, por vezes, também fazem esse trabalho de olhar ou analisar pedidos de trabalho quando a criança, ou adolescente, desculpa, quer ir para o mercado de trabalho. Nós discutimos isso há muito tempo, essa competência nós entendemos que é a do GEA, que é da Justiça do Trabalho, porque é ela que vai apreciar o depois dessa relação de trabalho. Mas a gente tinha lá em Franca o juiz da Justiça Comum que dava essas autorizações como pãozinho quente saindo do forno. O pai pedia, em 48 horas a autorização estava na mão. Então, a gente tinha esse grave problema. Uma grande quantidade de adolescentes em 14, 16 anos, que eram contratados pelas empresas em jornada de 44 horas e não eram aprendizes, eram empregados normais. E aí a gente foi atrás das entidades de aprendizagem. Por quê? Qual é a nossa preocupação? Isso o pessoal já falou. E eu acho que isso deve estar na cabeça de vocês desde o início da nossa fala de hoje, desde manhã. Tá, vai tirar o menino da feira, vai fazer o que com ele? Não é essa a preocupação? O que eu vou fazer com esse menino? Eu vou dar a solução para vocês. O que nós pensamos? Era a primeira coisa, eu não quero mais o adolescente trabalhando. Qual é a alternativa que ele vai ter? Primeiro, entidades de aprendizagem. Vamos ver se tem vaga de aprendizagem para esses garotos. E pasmem, nós descobrimos que as entidades, SENAC, CIEE, a ESAC, que é a nossa guarda mirim, o SENAI,
estavam fechando vagas de aprendizagem. Por quê? Porque não tinha aprendiz. Olha como é que o negócio é perverso. As empresas contratavam como empregados e não contratavam como aprendizes. E aí eles abriam vaga de aprendizagem e não aparecia aprendiz. E a empresa, por outro lado, também não cumpria a cota, que vai de 5% a 15% do total de empregados que ela tem na empresa. Então a gente falou, dá para a gente resolver o problema. É só a gente inverter esse ciclo. Outro problema, que está ligado a esse. Vamos ver se as empresas estão cumprindo a cota. Cada empresa tem que ter no seu quadro de 5% a 15% dos seus empregados que sejam aprendizes em funções que demandem qualificação ou formação profissional. E aí a gente viu que quase nenhuma empresa naquela cidade cumpria as cotas. Então estava fácil fechar essa equação, né? E aliado a isso, a gente procurou a Secretaria de Educação para saber se esses adolescentes que estavam trabalhando estavam na escola ou não. O ensino médio no estado de São Paulo tem uma taxa altíssima de abandono escolar. Ou seja, tinha muita coisa para fazer. Então, o que nós precisamos fazer? Bom, antes disso, né, eu trago aqui um exemplo, é triste de se ver, mas é preciso que a gente veja para a gente se sensibilizar, penso eu, né? Esse garoto, ele chamava Arthur, com 15 anos de idade, ele foi lá no juiz da Justiça Estadual, buscou uma autorização para o trabalho e o juiz deu. Aí ele foi para uma fábrica de palmilhas. Lá na fábrica de palmilhas, ele sofreu um acidente de trabalho e ficou com a mão assim. Esse garoto eu atendi em 2016, lá no GEA, numa ação trabalhista que ele propôs contra o dono da empresa para a qual ele trabalhava, para receber uma indenização por dano moral, dano material, em razão da perda da mão. A situação era grave. Esse garoto sofreu, inclusive, passou por um processo de depressão e tentou suicídio. Em razão disso. Um garoto de 16 anos, com namorada, no auge da sua vida, né, baladeiro e tudo mais, ele viu a vidinha dele desmoronar. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para isso aqui. O pai e a mãe, quando põe o menino trabalhar, o que pensa? Por que o pai e a mãe põem o menino trabalhar? Primeiro motivo que vocês ouvem. Para sair da rua. Também, né? Está dando trabalho em casa, eu não tenho o que fazer. Mas muitas vezes eu escuto isso, é para tirar da rua. Por que ele acha que a rua não pode ficar na rua? Porque tem droga, por que mais? Porque é perigoso. Na verdade, a ideia é essa. Tem a droga, é perigoso ficar na rua. Aí, quando ele bota o menino para trabalhar, o que ele está pensando? Que o garoto vai ficar protegido e seguro. Alguém aqui tem vontade de ser engenheiro mecânico? Ninguém? Então, vou fazer a pergunta. Quando o engenheiro mecânico vai produzir uma máquina, vocês acham que ele vai pensar em quem para produzir a máquina? No adulto que vai trabalhar nela, para trabalhar com as dimensões daquele maquinário, ou numa criança ou num adolescente? Óbvio. Óbvio. Então, se você põe um adolescente que ainda tem ou uma estatura menor, ou que não está adequadamente preparado para trabalhar no maquinário que foi projetado para o adulto, o que vai acontecer? Como diz os adolescentes, né? Eu escuto muito esse cara, vai dar merda, né? Não vai dar certo, alguma coisa errada vai acontecer. E aqui eu tenho um exemplo. Essa mãe e esse pai também sofreram muito, porque eles colocaram o adolescente para trabalhar lá, achando que estava protegendo o adolescente. Ambiente de trabalho não é ambiente seguro. E eu dou um outro exemplo. Pouco depois desse garoto, eu recebi uma mãe lá no juizado. A garota linda, uma menina... Aliás, os nossos adolescentes nessa faixa etária são sempre lindos, né? As meninas, então, são bonecas. Essa garota, com 15 anos, foi trabalhar numa banca de pesponto, costura manual de calçado e sapato. Chegou lá, menina linda, o chefe, casado, se encantou com a menina. Esse encantamento do chefe resultou numa gravidez. Grávida menina, a mãe entrou com a ação na Justiça do Trabalho porque o patrão mandou embora, e ela grávida tem estabilidade, não pode ser mandada embora. E aí nós fomos questionar, escuta, ela ficou grávida do chefe, porque o chefe prometeu que ia casar, que ia largar da esposa, nananana. Bom, a parte do filho, da família, eu não posso resolver. A trabalhista, sim, a empresa foi obrigada a reintegrar e tudo mais. Mas dá para vocês imaginarem, numa situação nessa, ou na gravidez indesejada, o que vai acontecer com o futuro dessa criança, desse adolescente? Então, o primeiro mito que a gente tem que derrubar aqui, colocar o adolescente para trabalhar, não o coloca a salvo. Tem uma outra história, só para encerrar os exemplos, de umas garotas, que um dia a gente estava conversando sobre isso.
Aliás, nem fui eu ouvi essa história de alguém que falava comigo a respeito do trabalho precoce, do assédio sexual que essas crianças e adolescentes estão sujeitos. Mesmo na feira, você não está o tempo todo olhando para criança e para adolescente. Uma pessoa mal intencionada, não é porque está Aparecida que todo mundo é santo, né? Muito pelo contrário, os mais pecadores, né? Nós também. Eu que venho aqui, venho para tentar ter um saldinho positivo, né? Ou seja, é muito arriscado que você tenha alguém ali ciscando, como a gente fala em Minas Gerais, né? Ciscando o adolescente. O assédio sexual está presente em qualquer lugar. E essas garotas falaram assim, a gente nunca imaginou que distribuir panfleto fosse perigoso. Agora que a senhora está falando, a gente lembra que a gente ficava numa esquina que tinha um semáforo. E sempre tinha um cara que passava de carro. Quando ele passava pela gente, ele abaixava as calças dentro do carro. E quando a gente chegava, ele estava com as calças abaixadas. O que é isso? Agora, você vai dizer que isso é uma situação, não é risco, não é uma situação perigosa para eu expor minha criança ou meu adolescente? Então, quando pensar em trabalho, pense nisso. E tem o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? É prejudicial para o adolescente, você desestabiliza a família dele. Mas já imaginou o que aconteceu com o patrão desse menino? Existe uma responsabilidade civil e criminal, tá? Para quem coloca o adolescente em risco. Nesse caso, era uma indústria, ela foi condenada, a sentença que a gente fez deu uma condenação de R$1 milhão para reparar os danos que esse adolescente... Não repara, isso não tem preço, mas era o máximo que a gente conseguia chegar. O tribunal analisou o recurso, manteve, hoje eu estou lá na vara procurando o patrimônio desse cidadão, porque ele não tem nada e não vai ter nada nunca. Se eu coloco um garoto na feira e ele, por algum motivo, sofre um acidente, ele não precisa sofrer o acidente. Ele pode, no futuro, vir alegar contra mim um dano em razão das oportunidades que ele perdeu por eu tê-lo colocado naquela situação. E eu, dono da barraquinha, vou ser responsável. Eu tenho uma responsabilidade civil com relação ao prejuízo que eu estou causando a ele. E a lei civil diz, aquele que causa prejuízo a outro, ele fica obrigado a indenizar, ponto final. Então, tem que tomar cuidado que não é só o prejuízo do adolescente para a educação. Aquele que emprega pode ser responsabilizado. A gente teve um caso há 15 dias lá na minha cidade, que uma fazenda contratou um garoto de 16 para 17 anos. A minha cidade, a minha região é uma região muito conhecida pelo café, né? O café ali é muito famoso. E era na colheita de café. No primeiro dia de trabalho, um garoto de 17 anos foi dirigir um trator. O trator virou, o garoto morreu. Morreu. E eu estou discutindo lá porque eu penso que tem que enquadrar como homicídio culposo do dono da fazenda. Isso é um homicídio. Eu pegar um garoto de 17 anos e colocar ele para dirigir um trator. Não é uma lesão, não é só um dano moral. O Ministério Público Estadual, eu espero que faça esse enquadramento. Então, dá para imaginar o tamanho do risco? Não compensa. Tá? Para o empregador não compensa. E para o jovem a gente sabe o prejuízo que é, porque está falando nisso desde manhã. Tá? Um problema que nós temos, e hoje vocês já conseguem enxergar, né? A invisibilidade do trabalho infantil. Alguém se incomoda em ver o menino trabalhando na feira por aqui? Quem tem o mínimo de consciência já se incomoda. Mas se você falar isso com o seu avô, com a sua avó, com os mais antigos, o que eles vão falar? Que é normal. Porque ele é invisível, a gente já não se incomoda com ele. E aí eu tenho trabalho em rua, semáforos, eu tenho no âmbito das residências, que já foi falado de manhã, eu tenho trabalho doméstico infantil, e eu tenho um dos piores de todos, que é o do tráfico de drogas e da exploração sexual. E a questão do alerta, o Ronaldo lembrava, dia 18 de maio nós fizemos alguns eventos para alertar, porque é o dia em que a gente marca a exploração sexual de crianças e adolescentes. Lá em Franca, nós fizemos um evento e chamamos adolescentes, chamamos a rede de proteção para pontuar o dia. Você não tem noção. Nas 2 semanas seguintes, o quanto que pipocou de denúncia. A ponto de a gente descobrir uma rede de exploração sexual de crianças na feira livre da cidade. Tá? Então, conscientização é o primeiro passo. Se a gente não falar sobre isso, não vai. Bom, e aqui algumas constatações para os nossos adolescentes. Por que eu tenho que estudar? Esse é um estudo da Fundação Getúlio Vargas. O salário aumenta 15% a mais a cada ano que eu estudo a mais. Um indivíduo com 18 anos de estudo tem um salário médio de cerca de R$ 4.400. Sem estudos,
um salário médio de R$ 392. Então, a gente não está falando algo abstrato. Isso se reduz em números, tá? E a minha empregabilidade, a minha chance de encontrar um emprego sobe 3,38% a cada ano a mais que eu estudo, tá? Então, o importante de estudar não é só porque eu vou fugir do trabalho infantil, mas, acima de tudo e essencialmente, porque eu ganho mais oportunidades, eu tenho melhores chances. Depois aqui é rapidinho, só a questão do trabalho infantil, que isso já foi falado. Para os professores é importante, que vão trabalhar em sala de aula. Para mim, que estou na rede, se quero entender como funciona, a resolução 113 do CONANDA tem que ser lida, para eu entender como funciona esse trabalho em rede. É importante observar isso, a gente pontua porque nós não estamos sozinhos. Tanto o Ministério Público, as defensorias, a Justiça e a OAB têm programas voltados para a erradicação do trabalho infantil e proteção do adolescente. Então, toda a sociedade, do ponto de vista jurídico, já se organizou. A lei existe, está aí, e o que ela precisa ser colocada em prática. E de quem é a responsabilidade? Por que nós estamos aqui? Por que nós chamamos os professores aqui? Diz lá, o artigo 227 da Constituição Federal, que é dever da sociedade, do Estado, assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade. O que é uma coisa prioritária? Não vou fazer se der, não vou fazer se sobrar dinheiro, não vou fazer se tiver verba no orçamento. É prioridade. E pior, ou melhor, né? É prioridade absoluta, acima de qualquer coisa. Eu tenho que criar políticas públicas e trabalhar com o desenvolvimento das crianças. Além do que, tenho a obrigação de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso não é norma programática, não, tá? Isso aqui está aqui no texto constitucional para valer a pena. Eu cito aqui o ECA, o Estatuto, que depois eu gostaria que vocês levassem, isso é importante para fazer um trabalho em sala de aula, que essa garantia de prioridade compreende a preferência de políticas públicas e a destinação de verbas. Quem paga imposto de renda sabe que lá no final do ano eu posso destinar um dinheirinho para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tá? Existe essa possibilidade. Qual é a ideia? Que o dinheiro do meu imposto, uma parte dela fique na cidade. E fique na cidade para ajudar a financiar esses projetos. E o Estatuto, por fim, fala lá do artigo 69, que eu amo esse artigo. Eu sou professora desde 1991. Eu era professora da rede estadual de ensino, dei aula no colegial, no ensino médio, segundo e terceiro, porque eu tive uma formação de filosofia paralela com a minha formação de direito. Eu fazia uma faculdade, trabalhava à tarde, fazia outra à noite, né? Então, eu tive a oportunidade de ir para o ensino médio trabalhar com os adolescentes. E quem trabalha com adolescentes sabe o quanto é peculiar a condição de pessoa em desenvolvimento do adolescente. É fácil trabalhar com adolescente? Não é fácil. E não é fácil por quê? O adolescente, e vocês pontuam uma coisa que me preocupa muito, né? A falta de sonhos. Depois eu vou dar uma dica que seria, acho que o primeiro trabalho que a gente tem que fazer com eles para poder sair desse problema. Mas o adolescente, ele tem uma série de conflitos. Ele está em fase de crescimento, ele não se acha, às vezes ele não se acha bonito, não se acha atraente, ele tem conflito com a mãe, porque a mãe fala uma coisa, o colega da escola fala outra, às vezes o professor fala outra, ele está conhecendo o mundo, aí ele tem contato com diversas realidades, ele está numa situação de dúvida, ele entra em crise, não é? Crise é condição de crescimento, não tem outra definição. Se ele não passa por essa fase, ele não alcança a maturidade. Mas a gente que lá no ensino médio está trabalhando com esse momento de crise, é terrível. Mas se a gente não entende que esse momento precisa de uma escuta ativa e precisa de uma ação mais integrada, eu não consigo passar dela. Tá? Então, essa condição peculiar, todos nós somos sensíveis a ela. Nós sabemos que é assim. Muitas vezes, o adolescente em conflito com a lei, que é aquele que vai parar na Fundação Casa, não foi escolha dele estar ali. A gente sabe, eu falava isso com a Rita, né? Rita, agora há pouco, há uma desestruturação muito maior do ambiente que ele está inserido, e por isso o trabalho em rede é essencial. E a capacitação profissional, que é o que a gente tenta fazer. E aí chegamos onde eu queria chegar, que é a estratégia do trabalho em rede, partindo daí que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Tá? E o que é esse trabalho? O fundamento dele está lá na resolução 113 do CONANDA, que eu vou pedir para vocês lerem depois. Ele fala assim,
que, para que nós possamos proteger as crianças e adolescentes, segundo a Constituição Federal manda, eu preciso articular uma rede de proteção. Eu preciso reunir, no mesmo momento, todos os atores sociais que devem atuar na proteção desse público, sejam órgãos públicos, privados ou da sociedade civil. Tá? Eu tenho o Ministério Público, eu tenho a Justiça, tanto a comum quanto a do trabalho, eu tenho as defensorias como órgãos públicos, como órgãos privados, eu tenho as empresas que têm que cumprir lá a cota para contratar aprendizes, eu tenho, do ponto de vista da sociedade civil, todos os órgãos que envolvem as organizações sem fins lucrativos que atuam na defesa dessas crianças e adolescentes, eu tenho o Sistema S, nos órgãos públicos eu tenho o município, por óbvio, que tem que fazer as políticas públicas locais, tá? Levantar. O primeiro passo é eu levantar os problemas. Quais são as questões que eu encontro naquela localidade? E estão afetas a quem essas questões? Porque o Marcelo toca numa questão essencial. O pessoal faz, mas não conversa entre si, não se comunica. Se a gente não conseguir se comunicar para saber o que o outro está fazendo, a gente não consegue resolver. E eu falo muito isso, que lá no começo do nosso trabalho, eu tinha ainda a questão do, eu vou falar com a Rita está aqui, mas eu vou mandar um ofício. Aí demora um mês para o ofício chegar, um mês para ela me responder. Não tem isso lá com a gente, é o WhatsApp. Para que serve o WhatsApp? Para conversar à toa, não, serve para a gente resolver problema da rede. Então é automático. Eu estou com um problema assim, tenho um adolescente em tal situação, estou com um problema tal, quem pode me ajudar? Esse contato tem que ser imediato. Mas no primeiro momento é preciso se reunir, para tentar tornar real esse princípio. E como é que foi que a gente fez a rede? Aqui já foi feito o Fórum da Aprendizagem, pelo que o Marcelo contou. Lá nós fizemos uma reunião no início de 2014, por iniciativa do Ministério Público do Trabalho. Como é que nasceu o nosso Fórum Municipal para a Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente? Fizemos uma reunião na sede do Ministério do Trabalho e Emprego, que era uma saletinha pequenininha, e chamamos ali o pessoal da Secretaria de Educação, da Secretaria de Desenvolvimento Social, os conselhos tutelares, o Ministério Público, a Justiça. E a gente se reuniu ali para verificar o que nós podíamos fazer, sem formalidade nenhuma. Não tem ata, não tem estatuto, não tinha nada. Nós começamos do zero. A ideia era que nós começássemos a nos comunicar para tentar encontrar alternativas. Mas a nossa atuação nunca foi só de conversa, sempre de modo propositivo. Qual ação nós podemos fazer? Uma ação essencial, e você até já pontua, e quando você falou assim, todo professor tem um aluno que não vai na segunda e na sexta, eu fiquei olhando, aí tinha muita cabecinha dizendo assim, é verdade, é verdade. Quem é o primeiro que faz a busca ativa para encontrar situações de trabalho infantil? É o professor, na sala de aula, porque ele sabe que o aluno está cansado, ele sabe que o aluno está faltando, ele verifica que houve abandono. Aí eu já escutei professor falando assim, mas o que eu vou fazer com o abandono? Olha que iniciativa legal eu vi no município. O município, o que os professores fizeram? Os alunos, pediram para os alunos meio que se autovigiar, para ver quem estava parando. Mas, na verdade, isso foi fruto de um projeto que trabalhou a conscientização do trabalho infantil. Os coleguinhas de sala fizeram uma cartinha para o aluno que estava faltando para convidá-lo para voltar para a escola. E ele voltou. E aí isso passou a ser uma política sistemática da escola. Todas as salas arrumaram. E isso é muito interessante para a criança que para de ir, ou para o adolescente que para de ir, porque muitas vezes ele não vai e ninguém dá falta dele. Vocês têm o hábito de ligar para os pais, para saber por que o menino não está indo na aula? Isso é essencial. E aí o menino volta. Mas eu já passei por municípios que essa prática não existe. Ele para de ir e ele fica sumido no radar. Bom, a gente sempre se reuniu em locais cedidos, mas a partir de 2016, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós pedimos para que ele assumisse, para não ficar uma política da Eliana, da Regina, do MPT, porque ele tinha que ser institucionalizado. Então, hoje ele está no seio do Conselho Municipal das Crianças e do Adolescente. E tem livre acesso de todo mundo que queira participar. E aqui os órgãos que participam. Tá? Quem participa lá do nosso Fórum Municipal? O Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Defensoria Pública, o GEA, os órgãos de aprendizagem, o CIE é um dos nossos maiores parceiros lá em Franca. Temos um trabalho excepcional com o pessoal do CIE para trazer a garotada da aprendizagem. A CIF, que é a Associação Comercial e Industrial de Franca, a Sescofran, porque vocês aqui têm muita realidade que a gente tem lá. Eu tenho grandes empresas.
Grandes empresas aqui, ou é tudo pequena e média empresa? E normalmente a pequena e média, quem é que contrata o empregado da pequena e média? O contador, o dono ou o contador. Mas ele precisa do contador, pelo menos, para fazer o contrato de trabalho, né? Então a gente chamou a Associação dos Contadores, para que eles pudessem se engajar. Toda vez que o cara quisesse contratar alguém com idade inferior, para ele saber que haveria um projeto que não poderia ir para lá. A OAB, o Sindicato das Indústrias, o Conselho Municipal, o Fórum Nacional de Erradicação, a Pastoral do Menor, por quê? A Pastoral do Menor coordena a Fundação Casa. Aqui tem um dado interessante. Por que a Fundação Casa e o Centro de Atendimento de Internação Provisória vieram para o projeto? Eu perguntei quem tinha contato com alguém da Fundação Casa, teve um garoto que levantou a mão, né? É muito interessante a gente pensar, e aí se a gente conhece alguém que está na Fundação ou tem essa realidade perto da gente, a gente foi fazer uma pesquisa. O que a gente fez? Nós fomos lá na Fundação Casa, porque o que a gente ouve falar também? Por que a criança vai trabalhar? Porque trabalhar é melhor do que roubar. Trabalhar é melhor do que roubar. Aí nós fomos verificar qual era a condição daqueles adolescentes que estavam lá na Fundação Casa antes de entrar em conflito com a lei. Pasmem, 74% dos adolescentes começaram a trabalhar e depois delinquiram. 74% dos adolescentes que estavam na nossa Fundação Casa começaram a trabalhar e depois delinquiram. Tem uma pesquisa que o Drauzio Varela traz, ele fala que lá no Carandiru, quando ele fez essa pesquisa, 90% dos detentos tinham histórico de trabalho infantil. Por quê? Porque o trabalho infantil torna mais vulnerável. Afasta da escola, afasta da oportunidade, ele fica mais suscetível à captação pelo traficante ou por aquele que desenvolve atividade ilícita, tá? Então, trabalhar é melhor do que roubar? Derrubem esse mito. Não, porque se você põe para trabalhar e tira da escola, você piora as condições dele. E o pátio lá no final. Vamos seguir aqui, os conselhos tutelares, a gente falava sobre isso, né, Rita? São essenciais. E quais foram as ações que nós fizemos então? Primeira ação, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, é conscientização. É tocar no assunto, é tocar na ferida, é esclarecer, é fazer as pessoas pensarem a respeito. Para os adolescentes, isso é muito importante, porque vocês são multiplicadores. É vocês que vão trabalhar essas ideias nas casas de vocês. Vocês vão transformar esse trabalho em rede numa onda muito grande, né? Então, por isso que é importante que a gente também converse com os adolescentes. Fizemos audiências públicas com as empresas para fomentar a abertura de vagas de aprendizagem. Então, chamamos as empresas em vários momentos, porque nós temos essa filosofia lá, né? Vai pelo amor, se não for pelo amor, vai pela dor. Então, pelo amor, como é que a gente faz? A gente chama, olha, você não está cumprindo a cota. É muito interessante. Primeira vez que eu fiz, os advogados chegaram bravos comigo. Pô, doutora Helena, o que é isso? Audiência pública de aprendizagem? Mas eu estou cumprindo a minha cota, só está faltando um. Calma, doutor, aqui a gente vai só conversar. E aí nós fizemos todo um debate sobre malefício do trabalho infantil, a questão do futuro. No final, a fala era uma só. Nossa, a gente tem uma responsabilidade social para cumprir, a gente pode fazer mais. Porque você consegue mudar comportamento. Quando você dá exatamente as razões pelas quais, você dá as razões pelas quais aquilo não pode se perpetuar. E que tipo de chance ele pode dar. Fizemos seminários para discussão do trabalho infantil, inclusive com os adolescentes, e fizemos algumas audiências específicas. Por exemplo, nós tínhamos lá trabalho em buffet. Quando a gente vai em festa de criança, vocês já viram criança, adolescente trabalhando, cuidando de criança? Não é uma loucura você botar um adolescente para cuidar da criança? Que me desculpe os adolescentes, aí foi mal, hein? Mas pensa comigo, o cuidado com a criança é algo que alguém com formação tem que ter. Né? A gente tem uma história de um buffet lá que a criança caiu de aquelas cordinhas que ele sobe e quebrou os dentes da frente da boca. A gente não sabia, né? A pessoa que me contou a história disse que não sabia. Já destruiu o negócio aqui, ó. Não sabia se corrigia, se socorria a adolescente ou se socorria a criança. Porque ela entrou em pânico quando ela viu que a criança tinha caído e estava sob a responsabilidade dela. Tá? Aqui, por exemplo, fazer uma audiência pública só com o pessoal das feiras. Que aí você pontua exatamente o risco daquela atividade. E no nosso caso, a ação com os contadores, como eu já citei.
Como é que o controle começou a ser feito? A gente se reuniu com as secretarias de ação social, de educação, de saúde e com a Delegacia Regional de Ensino para fazer busca ativa. Isso é essencial, porque quando eu olho lá aquele dado, tem 3.000 trabalhando. Onde estão? O PNAD não informa, nem pode informar. Então, cabe a cada município criar a estratégia adequada de busca ativa. E qual é a estratégia mais adequada? Dentro da escola. Porque ali você consegue fazer a triagem. Então, tem que reunir pelo menos a Secretaria Municipal de Educação e a estadual. Nós conseguimos incluir no plano decenal do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a política pública para a aprendizagem que não tinha. Guardem bem, por que o plano decenal do CMDCA é importante? Aquilo que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente colocarem como política pública, o administrador municipal não escolhe se faz, ele fica obrigado a fazer. Então, por isso que é importante, lá quando vai fazer o plano decenal, nós estarmos presentes, para fixar que ele crie políticas públicas para a aprendizagem, porque aí não é escolha, ele tem que cumprir o que está lá. A gente chamou a ABRINC, que é a associação, a ABRINC como, na verdade, tá ok, estou terminando. A Associação dos... ele tem um programa que diz respeito a políticas públicas para as crianças. E ele tem um selo da empresa amiga da criança. Então, a gente retomou esse projeto em Franca. Porque quando a empresa se engaja no projeto, o próprio prefeito, tem o prefeito amigo da criança, ele ganha o status de atuação. Isso para ele é interessante. Envolvemos o PAT. Por que nós envolvemos o PAT? O Programa de Amparo ao Trabalhador. Nesse caso, nós começamos a criar o link entre crianças e adolescentes que precisavam trabalhar e vagas de aprendizagem. E na defesa, a criação dos GEAs que a gente falou, e eu disse para vocês que o nosso problema era os pais que buscavam autorização para o trabalho dos filhos. O que a gente fez no GEA? A gente começou a interceptar esses pais. Por quê? Porque eles batiam na defensoria para buscar autorização. Aí a gente fez uma parceria com a Defensoria, manda para a Justiça do Trabalho os pedidos. E o que eu fazia lá? Eu vou mostrar a foto para vocês. Eu reunia os pais, os adolescentes, lá na minha sala de audiência, que é grande, então recebia lá 40, 50 pais, uma vez por mês. E fazia isso que vocês viram hoje, falava sobre trabalho infantil e dizia para os pais: eu não vou dar autorização para o trabalho, mas eu vou dar para eles uma vaga num curso de preparação para o mercado de trabalho, dado pelo SENAC, que chama Auxiliar Administrativo, de 3 meses. Dali ele vai para a aprendizagem. E para os em grave situação de vulnerabilidade, a gente dava uma bolsa de R$400 por mês, para que esse adolescente pudesse ter ali pagas as suas despesas de transporte e às vezes de alimentação. Vocês vão ver ali, a gente já analisou mais de 700 pedidos. Nenhuma autorização foi dada, porque o próprio pai desiste. Ele vai em busca do emprego. Quando você dá a alternativa da qualificação profissional, ele desiste de mandar o filho dele para o trabalho. Então, basta... A questão da oportunidade que a menina do depoimento colocou é exatamente isso. Então, eu vou tirar o menino da feira, vou fazer o quê com ele? Vamos descobrir o que eu tenho. O Senai, o CIE fez esse curso para mim uma época, que o Senac ficou com dificuldade de vaga, o CIE me dava o curso. Aí os garotos ficavam 3 meses. Qual é a primeira coisa que a gente faz nesse curso de auxiliar administrativo? Projeto de vida. Resgatando sonhos. E aí fica a dica. Qual é a primeira coisa que eu posso fazer com os meus adolescentes para eles saírem dessa questão de não ter sonho? Faça uma oficina para que eles façam o projeto de vida deles. É o primeiro passo. Tá? Certamente isso muda o destino desse adolescente. Tá? E nem o alvará concedido. Eu vou passar aqui rapidinho, porque eu quero mostrar as fotos, porque aqui, na verdade, tudo que eu estou falando, a gente já foi pontuando aos poucos. Como é que trabalha com a rede? Você chama lá. Hoje, como é que a gente funciona, para resumir, porque o Roberto já me deu cartão vermelho. Hoje funciona assim. Eu tenho nas cidades o CRAS e o CREAS. Já ouviram falar?
O CRAS e o CREAS e o Conselho Tutelar são as nossas portas de entrada. Então, eles descobriram crianças ou adolescentes em situação de vulnerabilidade, se é situação que já está com mais de 14... Se ele está com idade inferior, tem política pública, tem Bolsa Família, tem auxílios do município, tem uma série de programas. Tem os programas das próprias organizações não governamentais para reforço de vínculo, para fortalecimento de vínculo. Então, tem, política pública tem. Então, esse pessoal encaminha. Chegou nos 14 anos, vai para o GEA. Chegou lá no GEA, a gente fornece o curso de 3 meses, que depois, qualificadinho, a gente já abre ele para vaga de aprendizagem. Então, ele não vai mesmo para o emprego, já tem esse fluxo entre quem pode encontrá-lo e como é que eu ligo o adolescente com o emprego? O programa de amparo ao trabalhador. Tá? As empresas têm que ter as vagas de aprendizagem, elas mandam para o posto de amparo, o posto de amparo recebe uma relação dos adolescentes que foram triados, e esses adolescentes é que são encaminhados à empresa para ser contratado como aprendiz. Então, a gente consegue fechar o ciclo todo, lá do momento da identificação da situação de vulnerabilidade da criança ou do adolescente. Porque tem o último dado aqui. Quem vai para o trabalho infantil? Quem vai para o trabalho infantil? Filho do... Quem tem condição financeira vai trabalhar? Não. Quem é que vai? O pobre, tá? Não tenho dúvida. É aquele que tem maior dificuldade financeira. Então, por isso que precisa da política pública. E aqui um dado, para encerrar antes das fotos. Esse trabalho deu resultado? Está aqui. A gente resgatou uma pesquisa também da OIT, dizendo assim, que lá na minha cidade, lá em Franca, o número de aprendizes de 2010 para 2016 aumentou 251% na faixa etária de 14 e 15 anos. Porque agora ele não tem mais o contrato de trabalho regular, ele tem aprendizagem. Os contratos de aprendizagem, eu tenho potencial de 1.851 vagas. Eu tinha, lá em 2016, 1.205. Mas eu já questionei o Ministério do Trabalho e Emprego, e eles me disseram que essa é oscilação de troca. Venceu um contrato, até que contrata o outro, mas o índice é muito menor na realidade. E esse aqui, para mim, é o maior ganho. Olha o que o relatório apontou. Eu tive acidente de trabalho, em 2012, na minha cidade, 98. Nós começamos com o projeto 2013, 2014. Em 2016, olha lá quantos acidentes. 6. Esse é o maior ganho. Então, o relatório mostra que tirar do trabalho infantil teve o efeito que o Ronaldo buscava. Teve o efeito de proteger. Eu quero isso aqui 0, a gente ainda não chegou. Mas, certamente, essa redução está relacionada a esse trabalho em rede de tirar a criança do trabalho. Aqui as fotos das audiências que a gente fez, são pais que a gente recebeu. A minha sala de audiência, ela é assim, né? Aqui eu consegui receber 53 pais que chegavam, eram orientados. Aqui está toda a rede de proteção, todo mundo era convidado. Essa é a Regina do Ministério Público do Trabalho, minha grande parceira nesse trabalho lá em Franca. Aqui está toda a rede, aqui eu tenho a procuradora, eu tenho defensores, eu tenho o pessoal do CIE, do SENAC, estava todo mundo aí. Aqui não dá para ver, mas eu gosto de colocar essa foto, porque essa é a carinha que os adolescentes estão lá na audiência comigo, né? Todo mundo muito sério, preocupado, o que vai acontecer, o que essa doida vai fazer comigo, né? Aqui é uma audiência pública com empresas que a gente fez, tá? Opa! A gente lotou o auditório do SENAC, aqui nós recebemos mais de 300 empresas para abrir vagas de aprendizagem. Aqui foi um fórum que os alunos realizaram para se apresentar para as empresas, para se promover, vamos dizer assim, para as vagas de aprendizagem. Essa aqui é a primeira turminha que a gente formou. E é interessante, a imagem está ruim, mas todos já aqui numa outra fisionomia, diferente daquela que eu recebi lá. Isso aqui, gente, é um curso de 3 meses e efetivamente muda a vida dessas crianças. Esse é um do CIE, essa é uma das turmas que a gente formou lá. Não era de aprendizagem ainda, isso é pré-aprendizagem, aquele curso de 3 meses. Eles aprendem nesse curso o básico de como chegar na empresa. Vocês que trabalham sabem como é que é o primeiro dia de trabalho. É terrível, né? Então, o que a gente tenta fazer é deixar eles mais confortáveis para essa realidade. Essa que é a última ação que a gente fizemos o ano passado, o Dia A da Aprendizagem, que a gente reúne no mesmo espaço empresas e aprendizes,
jovens em busca de aprendizagem para conseguir o primeiro contrato. Não pudemos fazer folder esse ano porque é ano eleitoral, mas esse ano foi o que nós fizemos agora, dia 10 de agosto, conseguimos envolver 52 empresas e 262 jovens. A foto está aqui do espaço. Esses são os jovens do dia 10 que foram recepcionados lá numa reunião, e é mais ou menos nesse esquema. As empresas chegam, levam o pessoal do RH, o adolescente chega com o seu currículo, chegou com lanche, fez uma palestra, adequou o currículo, quem precisava, e depois ele passa nos estandes, se apresentando quem é, em busca da colocação no mercado de trabalho. Então, para finalizar, está aí. Peço que vocês façam isso, essa é uma cena do filme Amor é Contagioso. Vejam o que ninguém mais vê, vejam o que os outros preferem não ver, por medo, conformismo ou preguiça, né? Então, nós somos chamados à ação. O trabalho infantil mata, o trabalho infantil rouba o futuro, o trabalho infantil perpetua o ciclo da pobreza e não é opção para o crime. Apenas a educação combate eficazmente, como a gente tem visto desde o início. Agradeço a todos, desculpa o prolongamento. Obrigada.